Nem parece a história do Tex. Se passa numa cidade grande, tem elementos de terror e suspense. Cara, sensacional essa trilogia que a gente vai ver hoje aqui no quadro Lançamento Nostálgico. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Bem-vindo, parça! Você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube, e você está no quadro de lançamento. E hoje a gente abrindo aqui um parênteses, tá? Esse lançamento nem tão nostálgico porque está fresquinho, tanto aqui no lançamento do Brasil, da editora Mitos, quanto da Itália. Isso foi lançado da Itália ano passado. Mas eu recebi da Mitos e eu resolvi fazer, mesmo assim, do quadro de lançamento nostálgico, porque é uma história totalmente diferente do Tex, cara. Vocês vão ver por quê. Como sempre, eu tento evitar os spoilers para não estragar a leitura de vocês, mas é difícil, cara, não dar spoiler de 3 revistas. Então, eu passei assim, eu gravei os clipes falando das histórias e tentei não dar detalhes. Então, pode ver tranquilo que você vai ter uma sensação do que é a história. Você vai ficar, eu acho, embasbacado pela arte, porque eu também achei a arte sensacional, porque eu tô acostumado a ler Tex, geralmente material mais clássico. Comecei a ler Tex meados da década de 80, foi quando eu tive o primeiro contato, quando estava saindo pela editora Globo. E era muito material mais antigo, tinha Gallip pra caramba, então o pessoal mais da velha guarda. E eu ficava torcendo para que, quando tinha assim, a mudança de um arco de história para outro, mudava o desenhista também. E quando entrava um desenhista com uma pegada mais moderna, mais atual, cara, eu adorava. E foi isso que eu senti nessa trilogia aqui do Mephisto, né? Que você passa no manicômio e na cidade de São Francisco. Cara, tem serial killer, tem ritual satânico, tem manipulação psicológica de criminosos. Cara, é bem diferente. Então, olha só, eu vou indicar essa história tanto para quem já é leitor do Tex, que conhece o Mephisto. Mephisto, eu tô falando, você não sabe o que é, de repente não é leitor do Tex, não é obrigado a saber, né? É um inimigo do Tex que começa a história dele, na verdade, ele era só um cara vestido como se fosse, se apresentava nesses circos itinerantes pelas cidades, e ele se vestia como se fosse um demônio, com um chifrinho e tal. Era uma coisa meio caricata. Com o tempo ele foi passando por diversas mudanças e ele foi se aproximando cada vez mais dessa coisa do misticismo, das artes negras, e a coisa foi tomando um vulto que aqui a gente vê assim, o ápice disso, cara, porque assim, realmente os desenhos são... cara, eu fico vendo assim, esses caras desenhando títulos da Vertigo, por exemplo, cara, ia cair como uma luva, é muito bom. A qualidade da Bonelli de texto, eu sempre falo isso, texto e desenho da Bonelli é uma das melhores do mundo, sinceramente, é bom demais. Bom, chega de papo, vamos dar uma olhada agora nos 3 clipes que eu gravei para vocês terem uma noção dessa história, grande história de terror envolvendo Tex e seus pards, e no final do vídeo eu tô de volta, valeu? Pra gente comentar o que vem por aí no canal. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar sem dar spoiler, mas tentando contar um pouco da história também para que vocês percebam a complexidade desse arco do Tex aqui. Ó. Na verdade são 3 edições, as histórias começam aqui na 638/3, aqui é a /3 porque eles já começaram a numeração a partir do momento que o Tex voltou, assumiu esse formato italiano, né? O original lá da Itália é desse tamanho aqui também. E aqui também tem um selinho do Mephisto, tá vendo? Em todas as capas, indicando que a história tem a presença aí do arqui-inimigo do Flash, tá? Então eu vou folheando as edições brevemente, tá? Para vocês darem uma olhada na arte, enquanto eu vou comentando a história e tentando manter os spoilers de fora. A gente tem aqui na primeira edição que saiu em fevereiro, né? Essa aqui tem também um editorial que também é dividido em 3 partes. A primeira história, o Manicômio, de Mauro Bozelli, Raul e Gianluca Cestario, são os autores. E a gente começa com os Rangers aqui já numa missão onde já vai envolver misticismo. Aqui a pegada de terror, a gente tem que lembrar o seguinte, Tex é um personagem extremamente calcado na realidade, né? As histórias são muito realistas, mesmo que com os exageros dos quadrinhos, né? Afinal de contas são personagens de quadrinhos, mas são personagens que comem, que se machucam, que sentem sono, que ficam... É bem legal o Tex, eu sempre falo isso. Eu gosto da sensação de realidade do Tex. Bom, então aqui a gente vai ter essa primeira passagem do sobrenatural, depois a gente vai visitar um manicômio, que dá o nome à história. E é aqui que vai se desenrolar grande parte não, na verdade quase toda a história é aqui, né, dentro desse manicômio. E a gente vai ter a volta do personagem Mephisto, que também passou por diversas alterações durante a sua
carreira aqui nos quadrinhos de Tex. O que eu posso falar sobre a primeira parte da história? É uma história extremamente tensa, tá? Onde eles estão envolvidos aqui primeiro caçando um serial killer, então já muda bastante o tipo de história do Tex. A arte é sensacional, espetacular, é assim, eu geralmente eu leio o Tex, o material mais clássico, mais antigo, né? Eu tenho, por exemplo, eu fiz aquela assinatura da Salvat, o Tex gigante colorido, então são materiais de 1980, né, 90, por aí, nada mais, muito mais recente. E aqui a gente vê o Tex como está sendo produzido agora, né? Até abrindo um parênteses aqui, foge um pouquinho até da proposta do lançamento nostálgico, porque isso aqui não é nostálgico, isso é fresquinho da banca. Mas eu tinha que trazer para vocês darem uma olhada, que realmente eu fiquei bem impactado com essa história aqui. E aí você tem momentos como esse aqui de pesadelo. O legal também que vale a pena comentar é que você nunca fica 100% certo se o Mephisto é um cara que realmente tem poderes paranormais, né? Se ele está realmente em contato com as forças do inferno, ou se tudo não passa de ilusão. Nunca fica 100% claro. Tem alguns momentos que você, por exemplo, onde ele usa o espelho para observar, como se fosse uma câmera, né, de vigilância, ali você fica, bom, realmente ele tem algum tipo de poder. Mas no restante dos momentos você fica assim, não, isso aí é ilusão, isso aí é algum truque, é uma droga que ele usou. Então, na primeira parte da história, vai terminar com o Tex indo investigar coisas estranhas que estão acontecendo nesse manicômio. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, né, 639, a gente já começa com essa capa aqui que eu nunca vi nada parecido no gibi do Tex. Já começa, né, cara, impactante pra caramba, né? E aqui a gente tem a mesma equipe criativa, né? Continua a equipe criativa. Essa história foi publicada, como que é recente? Foi publicada em 2022 na Itália. Então, fresquinha da prensa italiana, né? E aqui continua, né, o Tex aqui tá toda a equipe, né? O Tex, o Kit Wheeler, o Kit Carson e o Jack Tigre, todos eles envolvidos nesse mistério que envolve o desaparecimento interno, assim, pessoas que estão sendo internadas, mas há suspeita de que elas não estejam realmente loucas. E além disso, o uso de criminosos que estão sendo dados como curados e você não tem certeza se esses criminosos estão perigosos, como aquele serial killer da primeira parte da história, se realmente estão curados. Cenas como essas aqui, cara, eu nunca vi nada parecido com o Tex. É quadrinho de terror puro. E você sente que os personagens estão com medo, né? Tem momentos como esse, onde aparecem demônios. O próprio design do Mephisto é muito legal, né? Cara, o desenho dele é bem diferente daquele Mephisto antigo do Tex, que ele usava tipo um uniformezinho com M desenhado, né? Tem até uma piscadela para essa fase aqui, porque aqui, como o quadrinho é mais recente, e eu acredito que o leitor vai mudando um pouquinho também, né, vai ficando mais exigente, eles fizeram uma coisa muito mais de terror psicológico do que só a coisa um pouco mais infantil da pegada anterior do Mephisto, né? Nessa nesse interlúdio, esse meio, né, de história, a gente vai ver que o Mephisto ele não é só um cara a fim de grana. Os planos dele não envolvem só dinheiro. Ele quer vingança, claro, né, contra o Tex e os demais amigos do Tex. E ele quer, tomar São Francisco. A história se passa em São Francisco, que acabei não comentando no outro vídeo. É uma mudança de cenário para o Tex também. A história é toda numa cidade grande. Cara, isso é bem diferente do que a gente está acostumado a ver o Tex. Foi realmente uma história que me impactou bastante, cara. Eu gostei muito de ler, eu li rapidinho, eu queria logo ver o que ia acontecer. Tem essa característica bem de te fisgar, né? Os personagens secundários, todos os personagens que dão apoio ao Mephisto, inclusive seu filho Yama, que também está nessa história, são muito legais. Tem os personagens tipo esses caras que fazem fisiculturismo aqui da Academia Hércules. Cara, tem umas partes muito engraçadas, como sempre tem no Tex, né? E, assim, cara, adorei. Deixa eu pular aqui, que aqui tem um spoiler. E vamos para a terceira parte.
Aqui no Hospício dos Horrores a gente vai chegar à conclusão dessa parte da história, né? Na verdade a história aqui vai continuar, o Mephisto continua, a fase dele aqui, vamos dizer assim, continua, mas essa história se conclui nessa edição, tá? Então se você comprar essas 3 edições você vai ter a história completinha. Também não vou falar o final, né? Mas cara, aqui já muda, vamos falar da equipe criativa, né? Os irmãos Sestaro estão na arte, o Mauro Bozelli continua no texto, tá? E aqui vai ter aqui é difícil eu comentar pra caramba agora, porque nem vou comentar muito a história, tá? Pra porque vai acabar dando spoiler e estragando a leitura. Vou passar só um pouquinho a arte também continua bem competente, apesar de eu ter gostado um pouquinho mais das artes anteriores. Mas continua esse ar de frescor, de modernidade aqui, que a gente não estava, eu né, não estava acostumado a ver no Tex. E eu gostava assim, quando eu comecei a ler Tex, isso foi década de 80, eu acho, meados da década de 80, eu adorava quando entrava um desenhista novo, e principalmente um desenhista com traço um pouco mais moderno, eu achava muito legal. Porque eu li muito Tex do Gallop, né, que é o criador visual do personagem, e eu gostava, e ainda gosto do Gallop, eu acho ele fera demais. Mas eu achava o Tex com uma carinha sempre meio tristonha, não sei explicar. Acho que os olhinhos meio para baixo, assim. E quando entram os caras com traço mais moderno, cara, então eu tive novamente essa sensação de estar vendo um Tex com frescor, sabe? E claro, como eu gosto muito de histórias de terror, eu adorei ver essa pegada de terror mesmo. Não é assim, o terror não resvala. A história é uma história de terror. É uma história de terror, seja pelo lado psicológico da coisa, ou o terror mesmo desse de efeitos especiais de cinema. Como eu falei, a gente nunca sabe bem o que vai acontecer. Então aqui eu vou me abster de comentar, eu só vou dizer o seguinte, a conclusão da história é extremamente satisfatória, e depois, se você é um leitor mensal de Tex, fica tranquilo que o Mephisto volta na próxima edição, mas aqui, como eu falei, se você é um leitor ocasional, não acompanha mensalmente, pode comprar a trilogia, essas 3 edições aqui, que você vai ter a história fechadinha. Valeu, meu camarada! Eu fiquei com vontade para saber agora o que vai acontecer com o Mephisto, né? No final da história fica assim, meio, apesar da história se concluir, a gente não sabe bem como que vai a continuação dessa saga do Mephisto. Mas a história, se você quiser adquirir essa parte da história, assim, se você não é um leitor mensal e quiser só ter essa história do Tex, dá para ter numa boa, a história se conclui tranquilão, tá? Mas eu fiquei curioso para saber o que esse cara vai aprontar ainda, cara. Que personagem interessante, cara, que é aquele vilão que você gosta de odiar, né? Bom demais. Sexta, tô de volta com Pérolas Escondidas e a gente vai ter uma história do Hulk novamente, só que aqui do formatinho do Hulk, só que foi extraído daquela revista The Hulk, que era no formato magazine, preto e branco, tem desenhos do John Buscema com Alfredo Alcala. Só isso aí já é motivo para você estar aqui sexta-feira, a partir das 6 horas, para conferir essa história que envolve, como tá falando aqui, o Banner e o Hulk, ambos se encontram o amor. Mas não é história de romance não, tá? Fica tranquilo. É uma história baseada, essas histórias que saíram no The Hulk, eram muito baseadas na série de TV do Hulk que estava bombando na década de 70, né? Comecinho dos 80. Então tinha esse título que era um pouco mais adulto do Hulk, né? Era em preto e branco, formato magazine. E as histórias que a gente vai ver, essa história foi extraída dessa revista. A Editora Abril deu a colorizada dela aqui e publicou no formatinho, tá bom? Isso, mas a gente vai ver isso com detalhes sexta-feira. Fico por aqui, agradeço a companhia, espero que o vídeo tenha sido útil para você, se te ajudou numa decisão de compra, fico feliz em ajudar. É sempre bom apresentar Tex para quem não conhece, quebrar preconceitos. Os quadrinhos do Tex são muito, muito divertidos. Faz a sua experiência aí lendo Tex. E se você gosta de história de terror, casou como uma luva, porque vai ser perfeita essa trilogia para você adentrar no universo texiano, beleza? E fico também o meu convite. Cara, gosta de desenhar nesse estilo? Quer dar uma moral? Quer dar um up no seu traço? Então conhece aqui o meu curso de desenho. Tem um link aqui na descrição do vídeo, clica lá, tá tudo explicadinho, bem direitinho. E tem um botãozinho de zap, se você tiver mais dúvida, fala comigo, vai ser um prazer te ajudar por lá, beleza? Tchau, gente, se cuidem, até a próxima.